Você já se perguntou se existe um lugar no oceano onde a bússola perde o rumo? E as estrelas desaparecem do céu? Um canto do Atlântico onde navios partem para o horizonte e jamais retornam? Bem-vindo ao Triângulo das Bermudas, um dos enigmas mais duradouros e fascinantes da história moderna. Imagine navegar por águas calmas, com o sol refletido em cada onda. Seu equipamento de bordo está perfeito, as cartas náuticas atualizadas, a tripulação confiante. De repente, sem aviso, o rádio silencia. O horizonte se fecha em névoa. A bússola enlouquece, girando sem parar. E, em poucos minutos, você some sem deixar vestígios. Sem destroços. Sem pedido de socorro. Sem explicação. Esse triângulo imaginário, traçado entre Miami, Bermuda e San Juan, ganhou notoriedade na década de 1950, quando o jornalista Edward Van Winkle Jones publicou na revista Argosy um artigo detalhando diversos casos de desaparecimento. A partir dali, o mito ganhou força, alimentado por reportagens sensacionalistas e relatos anônimos. E conforme as histórias atravessaram rádios e jornais, o medo coletivo passou a transformar esse pedaço de mar em uma lenda viva. Agora, prepare-se para uma jornada que vai desafiar o sobrenatural e a razão. Nos próximos minutos, você conhecerá os relatos que cimentaram a lenda, as teorias mais inacreditáveis já imaginadas, e as explicações científicas que podem dissipar o inexplicável. Essa é a sua passagem para o coração do mistério. Parte 1: O despertar do medo. Para entender a profundidade do medo, precisamos voltar a 1945, quando o Flight 19 se perdeu no Atlântico. 5 caças também Avenger, veteranos da Segunda Guerra, decolaram da base de Fort Lauderdale para um treino de rotina. Poucas horas depois, as comunicações ficaram desconexas. Uma bússola apontando para o leste enquanto seguiam para o oeste. Mensagens truncadas que ecoaram pelo rádio. Comandante, nossas bússolas não batem. Não sabemos onde estamos, tudo parece errado. E então, silêncio. 15 tripulantes se evaporaram das ondas. Quando um avião de resgate partiu para buscá-los, ele também desapareceu. Sem destroços. Sem sobreviventes. O episódio estremeceu o mundo e lançou o Triângulo das Bermudas na galeria dos lugares amaldiçoados. Mas havia mais histórias. Em 1918, o USS Cyclops, carregando mais de 300 tripulantes, sumiu sem enviar SOS. Investigações oficiais citaram excesso de carga e falhas estruturais. Mas ninguém encontrou um único fragmento de navio. Nada no fundo do mar. Nada na superfície. Esse vazio de evidências alimentou teorias conspiratórias e mesmo crenças em forças antigas e esquecidas. Navios derivados, tripulações ausentes e janelas escancaradas formaram um padrão tão perturbador que pesquisadores de campo e aficionados por mistérios não resistiram a ampliar o fenômeno. Em 1964, dezenas de relatos chegaram de toda parte. Navios fantasmas vistos à deriva, tripulação mentalmente abalada e correntes que engoliam sinais de rádio. Quanto mais o caso era investigado, mais histórias surgiam. E quando a internet transformou boatos em dados dinâmicos, o Triângulo das Bermudas virou sinônimo global de assombro. Mini Hook, pense nas horas de escuridão total, quando nem lua nem estrela conseguem guiar sua rota. Parte 2: Teorias sobrenaturais e conspiratórias. Quando não temos respostas, nossa mente preenche lacunas com o mais extraordinário. Foi assim que proliferaram hipóteses de portais dimensionais que sugariam naves para outras realidades. Relatos de pilotos que juram ter visto neblinas coloridas e instrumentação congelando em verdadeiras bolhas temporais. Outra crença popular aponta para Atlântida, a lendária cidade perdida descrita por Platão. Especuladores afirmam que muros submersos e ruínas despertam campos magnéticos anômalos.
bloqueando sinais de navegação e drenando energia de motores. Essa ideia ganhou força entre escritores de mistério nos anos 70 e 80. Transformando o Triângulo em palco de civilizações submersas e tecnologia antiga incompreensível. E os alienígenas? Testemunhos de luzes estranhas se misturaram a relatos de OVNIs, sugerindo que extraterrestres mantêm bases secretas no fundo do oceano. Teóricos da conspiração falam em abduções em massa e experimentos com tripulações humanas. Para os crentes, o Triângulo seria uma espécie de hangar cósmico, sugando embarcações para propósitos desconhecidos. Até mesmo teorias de conspirações militares foram criadas. Alguns afirmam que governos testaram armas secretas, dispararam lasers experimentais ou exploraram buracos de minhoca artificiais naquela região. Navios e aviões não desaparecem por azar, mas por experimentos de tecnologia de ponta capazes de dobrar espaço e tempo. Apesar do tom fantástico, todas essas ideias ganharam destaque em publicações, programas de TV e documentários que jamais questionavam sua veracidade. Imagens de telas de radar circulavam. Diários de bordo vazios circulavam. Testemunhos anônimos circulavam, transformando o Triângulo num cofre de segredos imperscrutáveis. Mini Hulk, e você, em meio a esse vendaval de teorias, consegue distinguir o real do imaginário? Parte 3. As explicações científicas. Mas, e se o verdadeiro inimigo não for sobrenatural, mas a própria natureza? Cientistas mergulharam no mistério com hipóteses sólidas e aterrorizantes. Primeira explicação: tempestades repentinas. O Atlântico Norte é palco de sistemas de baixa pressão que se formam rapidamente. Muitos navios e aviões das décadas passadas não tinham radar meteorológico ou instrumentos de previsão. De um momento para o outro, o céu se fecha, os ventos atingem mais de 120 km por hora e a visibilidade cai a zero. Segunda explicação: ondas gigantes, ou rogue waves. Pesquisas oceanográficas comprovaram que, em certas condições de confluência de correntes e ventos, surgem paredes d'água de mais de 30 metros. Imagine um arranha-céu líquido surgindo de repente ao lado de seu navio. Praticamente impossível de combater. Terceira explicação: correntes marítimas poderosas. A corrente do Golfo, devido à sua força, pode carregar destroços a milhares de quilômetros de distância. Mesmo quando resgates partem rapidamente, encontram apenas manchas de óleo e objetos dispersos. A sensação de desaparecimento total é reforçada pela dinâmica desses fluxos. Quarta explicação: variações magnéticas. O campo magnético da Terra não é uniforme. Existem zonas de anomalia onde bússolas podem girar sem controle. Em alto mar, sem terra à vista, um erro de poucos graus pode condenar uma aeronave a horas de voo em círculos até ficar sem combustível. Quinta explicação: bolhas de metano. Estudos sugerem que grandes volumes de gás aprisionados no subsolo marinho podem ser liberados de forma explosiva. O efeito é reduzir a densidade da água, fazendo navios perderem sustentação e afundarem sem explicação. Sexta explicação: tráfego intenso. Milhares de navios e aviões cruzam a região diariamente. Estatisticamente, mais tráfego significa mais acidentes. E quando sobram poucas evidências, cada caso é reciclado pelos caçadores de mistério como prova de fenômenos incomuns. Quando você soma todos esses perigos naturais, tempestades arrebatadoras, ondas do tamanho de prédios, correntes implacáveis, bússolas enlouquecidas, explosões de gás e tráfego intenso, tem um cenário plausível para o desaparecimento de embarcações e aviões. E, no entanto, mesmo com essas explicações, o fascínio pelo Triângulo das Bermudas persiste. Parte 4: Psicologia do medo e mídia. O ser humano sempre cria lendas para o que não entende. Antigos marinheiros temiam monstros marinhos e mares amaldiçoados. Relatos de ilhas fantasmas circulavam em tavernas.
O Triângulo das Bermudas é apenas a versão moderna desse folclore, turbinada por rádio, televisão e internet. Estudos em psicologia mostram que o medo do desconhecido ativa áreas do cérebro ligadas à ansiedade. Sem respostas claras, o cérebro preenche lacunas com o mais impactante. Histórias de luzes estranhas, neblinas coloridas e instrumentos falhando geram emoções fortes, reforçadas por imagens cinemáticas e trilhas sonoras tensas em documentários. A mídia, com apetite por narrativas sensacionais, lançou dezenas de livros best-sellers e produziu documentários inesquecíveis. O canal de TV que explorava segredos do governo. O programa de rádio que entrevistava supostos sobreviventes. Cada produção reforçava a ideia de uma área amaldiçoada. E quando a internet surgiu, fóruns e blogs dedicados a OVNIs e conspirações multiplicaram fotos, gravações de áudio e vídeos de baixa resolução, quase sempre de procedência duvidosa. Isso criou um ciclo: quanto mais casos apareciam, mais forte a lenda ficava. E cada novo acidente, por mais comum que fosse, era rapidamente rotulado como mais uma vítima do Triângulo das Bermudas. Parte 5: O mistério real. Chegamos, enfim, ao ponto crucial. O que resta do mistério depois de décadas de ciências e conjecturas? A resposta pode assustar. Talvez o verdadeiro enigma nunca tenha morado nas águas do Atlântico, mas na própria mente humana. Mais de 80% dos oceanos ainda são inexplorados. Profundezas abissais guardam espécies desconhecidas e fenômenos que mal conseguimos imaginar. A imensidão escura do oceano sempre nos apontará nossas limitações. Se você aceitar que o perigo mais real é o poder da natureza, e não portais dimensionais, o Triângulo das Bermudas perde o rótulo de amaldiçoado. Mas, ao mesmo tempo, reforça um temor ancestral, o da insignificância humana diante de forças maiores. E agora, a pergunta final permanece: o que é mais aterrorizante? Acreditar em civilizações submersas e abduções alienígenas? Ou reconhecer que um mar inóspito, com tempestades súbitas, ondas gigantes e correntes violentas, já basta para engolir navios e aviões sem deixar rastros? A escolha é sua. E, enquanto reflete, o Triângulo das Bermudas segue lá, desafiando bússolas, alimentando lendas e lembrando que o desconhecido, seja ele natural ou imaginário, sempre terá poder sobre nós. Tecnologia sonoras tensas em tecnologia antiga e incompreensível.